Bem, gente, bom dia para todo mundo. E aí, hoje nós vamos ter uma aula, né? Mais uma na sequência que a gente está tendo do Tamo Junto, para que a gente possa melhorar o nosso relacionamento, né? Conjugal. E a aula de hoje é qual o seu lado, tá? E para a gente entrar nessa aula, vamos fazer aí uma rápida retrospectiva da aula passada, e que a gente estava falando, a gente está traçando um paralelo com 1 Coríntios e a nossa vida conjugal. E os problemas que aconteceram lá em 1 Coríntios, que foram muitos, né? E Chloe, vendo os problemas que estavam acontecendo lá na igreja de Corinto, ela manda uma carta a Paulo, que foi aquele que efetivamente criou a igreja, montou a igreja, instituiu a igreja lá, pedindo orientação, contando, né, o que estava acontecendo lá na comunidade cristã. E Paulo, então, responde através da carta de 1 Coríntios, e a gente já viu quais eram efetivamente esses problemas que estavam acontecendo lá. Muito bem. O primeiro problema que a gente já viu é uma igreja dividida. A igreja efetivamente estava dividida. A igreja era alvo de muita encrenca, muita polarização extremista. A coisa não estava realmente boa. Aí Paulo começa a dar os rumos. O que Corinto deveria fazer para que efetivamente esse problema da igreja dividida fosse resolvido? E ele lá em 1 Coríntios, capítulo 3, de 21 a 23, ele escreve exatamente assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Por que ele escreve isso? Porque a igreja estava dizendo lá, né? Eu sou de Paulo, sou melhor que você. Eu sou melhor porque sou de Apolo. Sou de Cefas, e por aí, aquela confusão. E ele fala, gente, ninguém deve se vangloriar porque é disso ou é daquilo. Todo mundo é de quem? Todo mundo é de Cristo. Todo mundo tem que ter essa visão. Então, Paulo mostra como deve ser efetivamente o nosso comportamento. Como que a igreja deve se comportar? E aí ele fala, bom, num primeiro momento, a igreja tem que se comportar como uma família. Gente, e o que exige dentro de uma família? O que a gente precisa dentro de uma família? Uma das coisas mais importantes, a gente precisa ter maturidade. A gente tem que alcançar a maturidade. Família é isso. Você não pode ser infantil, você não pode ser imaturo. Tem que ter essa maturidade. E Paulo fala e trata isso na carta. Vocês são muito imaturos. Não pode ser assim. Num segundo momento, Paulo fala, gente, a igreja é como um campo. Ele trata também primeiro como família e depois como um campo. E no campo, o que Paulo diz que a igreja precisa ter? Precisa ter fertilidade. Um campo que não produz nada, não é nada. A gente acabou de falar aí, lá da casa do Davi, né? O pé de figo, O pé de pé de jabuticaba. jabuticaba, nós vamos aí colher. Não adianta você ter um campo e não ter colheita, e não produzir. E Paulo fala, gente, vocês como igreja, vocês têm que ser uma família, e vocês têm que ter fertilidade como um campo. E num terceiro momento, Paulo fala, olha, vocês como igreja, vocês precisam ser igualzinho a uma construção. E uma construção precisa de qualidade, porque se você edificar na areia, afunda. Você precisa edificar na rocha. E a rocha é quem? É Cristo. Olha que coisa legal. Paulo trata desses três formatos: uma família, um campo e uma construção. Maturidade, fertilidade e qualidade na edificação, que é a rocha. Muito bem. Outros problemas que estavam tendo lá também em Corinto eram os problemas morais e éticos. E Paulo tenta resolver isso e tenta orientar a comunidade de Corinto a caminhar de uma forma adequada. E lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele dá as instruções. Ele fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus
no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa exatamente foi a orientação de Paulo. O que Paulo efetivamente queria? Confrontar o pecado com pureza e segurança. Ele falou assim, gente, o objetivo desse confronto, por que eu estou confrontando vocês, enfrentando esse problema com vocês? Porque eu quero restaurar vocês. A gente viu lá que em Corinto havia muita imoralidade, tinha um caso sério, inclusive, de alguém que estava dormindo lá com a madrasta, era uma coisa complicada, e a igreja fazendo vistas grossas. E Paulo falou, eu tenho que confrontar vocês. E confrontar justamente para restaurar. E a restauração, nesse confronto, é um ato de redenção. Paulo, com isso, ele quer restaurar, ele quer trazer a igreja para o lugar certo, para o lugar correto. Essa é a ideia de Paulo. E quais são os objetivos desse confronto? Esse confronto não pode ser sem motivo algum. Esse confronto, ele quer confrontar o pecado para que efetivamente você comece a pensar sobre isso. E de que forma? Quais os objetivos saudáveis de confrontar esse pecado? O primeiro objetivo é justamente o esclarecimento. A pessoa, o povo de Corinto, ao ser confrontado sobre esses problemas morais e éticos, desculpa, o Paulo queria que eles desejassem que as pessoas compreendam melhor o que efetivamente estava acontecendo. Então, eu tenho que estar esclarecido sobre isso, sobre a situação em si. E isso também seja uma mudança. Quando eu estou esclarecido, sabendo efetivamente o que está acontecendo, quais são os erros, qual é o pecado que está sendo cometido, a tendência e o que se espera é uma mudança para que eu possa melhorar em relação a isso. Então, Paulo quer primeiro um esclarecimento e depois uma mudança. Mas ele não quer só isso. Ele quer também criar um relacionamento. Ele quer aprofundar o relacionamento um com o outro. Ele quer que as pessoas conversem, ele quer que as pessoas abram o coração, ele quer que as pessoas busquem um no outro amparo, apoio. Ele quer também que haja uma pureza. Ele diz assim, na medida em que a palavra opera, na medida que Deus age na vida da comunidade, a igreja será purificada e amadurecida. Então, é isso que ele busca através desse confronto. Ele diz também que ele quer que esse confronto saudável em relação ao pecado seja através do respeito. A igreja, da mesma forma, ele quer que ela eleve o nível desse respeito. A gente não pode ser desrespeitoso, tratar o próximo de qualquer maneira, aos gritos, aos berros. Não, ele quer que seja através desse respeito. E com isso, ele diz, haverá mais segurança. Aumenta o sentimento de segurança de todos para que eles pensem, puxa, estamos caminhando legal, a gente está firme, a gente está unido, a gente está esclarecido, a gente está mudando, a gente tem um relacionamento melhor. E isso tudo traz o quê? Segurança. A ideia de Paulo era que tudo isso efetivamente acontecesse. Bom, temos outro problema que estava acontecendo lá na igreja de Corinto, que a gente já viu, que era o relacionamento conjugal. E aí Paulo, para orientar a igreja de Corinto em relação a isso, ele diz lá em 1 Coríntios 7, 24. E aqui eu pus a descrição da Bíblia, a mensagem. E ele fala assim, amigos, permaneçam na condição em que foram chamados por Deus. Ele está com vocês. Permaneçam firmes com Ele, lado a lado. Tá? Sempre ao lado de Deus, lado a lado com Deus. É isso que Paulo fala aos Coríntios. Muito bem. Qual é a ideia dele? Ele fala assim, gente, afinal de contas, por que nós somos chamados? Por que Deus nos escolheu? Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Na minha vida, Sil, na sua, na vida de você. No nosso relacionamento. No nosso relacionamento. Qual é o propósito de Deus? Seja casado, seja solteiro, porque lá estavam falando assim, casado é melhor, solteiro é melhor, ser assim é melhor, ser assado é melhor. E Paulo fala, gente, independente de você ser casado, independente de você ser solteiro,
Você tem um propósito na sua vida. Deus escolheu você. Deus escolheu essa igreja. Deus escolheu a sua família. Deus te escolheu. Por quê? Porque Ele tem um propósito para a sua vida. E esse propósito, o primeiro deles é glorificar a Deus. É servir a Deus. É sermos instrumento de Deus na vida do nosso próximo. Gente, eu vou perguntar um negócio para vocês. Quem é o seu mais próximo? Quem é? A gente tem que ser bênção, instrumento de Deus na vida do nosso próximo. Quem é o meu próximo? Essa lindeza aqui. É isso. Então, nós temos o nosso cônjuge, nós temos a nossa família, nós temos os nossos filhos, que são pessoas extremamente próximas a gente. E é isso que Deus quer. É isso que Paulo fala. Gente, Deus criou vocês para isso. Então, usem isso, se apoderem disso. Bom, em relação ao culto, Paulo também dá umas instruções. E essas instruções estão ali em 1 Coríntios 11, 26 a 28, o começo delas, né? E Paulo fala assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Esse texto é muito conhecido, né? É um texto gostoso, é um texto muito utilizado no dia de Santa Ceia. Tá? E a gente fala, puxa, por que será que Paulo está falando isso? Gente, os coríntios, eles iam para o culto, na ceia, só para comer e beber. Eles iam lá para se fartar. A impressão é que era aquele churrasco na casa do Davi, da Zenaide, que você vai se entope de comida. Era isso que eles falavam. Tá? Vou lá só para comer. E Paulo fala, tá tudo errado, gente. Vocês não podem ir no culto, numa ceia do Senhor, só para se fartar, só para comer, só para beber. Não. É um momento onde você vai celebrar algo muito importante, é um cerimonial. É uma refeição cerimonial onde efetivamente a gente vai comemorar a morte de Cristo e celebrar um novo relacionamento que Cristo deixou com a gente, com Deus. Então ele falou assim, tem que ser diferente, não pode ser nesse formato que vocês estão fazendo. A ceia do Senhor, o culto é algo muito importante e vocês estão fazendo tudo errado. Vocês vão lá achando que vão jantar, que vão almoçar, que vão comer feito doido. Não é nada disso. Ele fala, nunca deveria ser dessa forma. Por isso que ele fala, você está no culto, examine-se. Por que você veio aqui no culto? Qual é a sua finalidade? É glorificar a Deus? É honrar a Deus? Ou você veio aqui para comer? Só isso? Você vai lá na igreja para quê? Só para tomar o café da manhã? Só para comer aquele pão gostoso? Tomar aquele leitinho gostoso? Por que você veio aqui? Por isso que ele fala, examine-se a si mesmo para que você possa efetivamente se transformar, para que você possa mudar. Da mesma forma, quando a gente vai lá na casa do Davi e da Zenaide, né? Uhum. A gente vai lá para comer um churrasquinho gostoso, mas Sim. Principalmente pela amizade, pelo companheirismo, pela comunhão. Para estar junto. Para estar junto. Ser apoio e também ser apoiado por eles, que são pessoas que a gente ama tanto. Você percebe? Agora, a gente tem que ter tudo isso em mente, porque senão a gente está fazendo totalmente errado. Bom, Paulo também dá uma orientação grave, firme, pesada em relação aos dons espirituais. A gente viu lá que eles estavam brigando feito doido, eu sou melhor, eu sou assim, eu sou assado, eu sou desse jeito. E aí Paulo fala, tá tudo errado. E lá em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, ele fala. Você quer ler pra gente? Leio. Vai lá. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor,
nada disso me aproveitaria. Gente, Coríntios 13 é fabuloso. E ele não está falando do casamento. Ele está falando dos dons espirituais. Ele está dizendo, você não pode se achar mais importante porque você é assim, ou porque você é assado, porque você tem esse dom, ou porque você tem aquele dom. Todos os dons são dados por Deus e são importantes para o nosso dia a dia. Não é porque eu faço assim, eu faço assado, eu sou melhor ou pior. Não existe isso. Tanto que Paulo, ali em Coríntios 12, do 12 ao 31, vou até pegar aqui para ler para vocês, um trechinho, ele também traça um paralelo, quando fala dos dons espirituais, com o corpo humano. Coríntios 12, 12 fala assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E aí ele segue dizendo, se a sua mão, se você fosse só mão, não era um corpo. Se você fosse só pé, não era um corpo. Se você fosse só olho, não era um corpo. Por quê? Porque o corpo tem várias partes e cada parte tem uma finalidade, tem uma função, assim como o corpo de Cristo. Assim como todos que trabalham para Deus, dentro do corpo de Cristo, são importantes. É isso que ele está dizendo, porque, infelizmente, Corinto estava achando que não era assim. Que importante era quem tinha determinado dom. E não era nada disso. Todos são importantes. E é isso que ele está mostrando para o povo de Corinto. Bom, por último e derradeiro, ele fala da ressurreição. E havia lá uma discussão, mas não houve ressurreição, ou houve, tem quem achava que não, tem quem achava que sim. E Paulo esclarece isso lá em 1 Coríntios 15, 20 e 21. E ele fala assim, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Qual era a instrução de Paulo? Que os dons fossem usados com zelo. Lembra que nós falamos isso? E em relação à ressurreição, o que Paulo fala? Ele diz assim, Cristo morreu e ressuscitou. E Cristo morreu e ressuscitou para que a gente tenha uma nova vida, para que a gente tenha uma nova perspectiva, para que a gente se transforme, para que a gente se renove em relação ao pecado. Então, isso efetivamente aconteceu. E se isso efetivamente aconteceu, a gente tem que levar isso em consideração, acreditar nisso, se apoderar disso. E essa transformação vai acontecer dentro da nossa vida. Era isso que Paulo estava dizendo. Essa transformação da ressurreição precisa acontecer na nossa vida, na minha, na sua, na de você que está aí nos assistindo nesse momento. Bom, Paulo deu todas essas orientações. Todas. Então, Silvana, agora que vimos o que aconteceu lá em Corinto, como lidar com essa polarização no relacionamento conjugal? Corinto estava polarizado. Paulo deu as orientações. Gente, é assim, é assado, é desse jeito, é daquilo, está tudo errado. Como é que fica tudo isso, Sil, dentro do relacionamento conjugal? Está complicado? É sempre, a gente tem que estar olhando, né? E a pergunta que você começou fazendo aí é se a gente precisa ter um lado, né? Sim. Será que a gente precisa ter um lado? Eu acho que a gente pode pensar diferente, né? Será que a gente precisa pensar que a polarização pode ser ruim? Será que ela pode ser saudável? De repente, não? Será? Será que há necessidade de cada um escolher um lado? Porque quando você pensa em escolha de lados, você fala, não, então eu não posso ficar junto. E necessariamente eu posso ter uma opinião, mas eu não preciso ficar num lado oposto. Eu acho que quando a gente pega todas as orientações que Paulo trouxe e que o Moacir foi elencando aí para a gente dentro de cada questão problemática que foi levantada, Paulo chama o povo para a unidade.
É e verdade. não para continuarem em lados extremos. E eu acho que essa é a condição para você poder fazer uma polarização saudável. Você não precisa escolher um lado. Você pode estar em unidade, que é o convite de Paulo para os Coríntios. Ele fez esse convite mesmo. E essa unidade, ela vem baseada em quê? Baseada em Cristo. Baseada no nosso compromisso de amor em Cristo. E isso a gente pode estar levando para o nosso casamento. Porque isso faz com que a polarização possa conviver de uma forma saudável com a unidade. Polarização é o quê? É lados opostos. É cada um pensando em ganhar do outro. Lembra no nosso exemplo das últimas aulas? Polarização é o jogo de tênis. Eu preciso marcar ponto. Eu preciso ganhar. Eu E preciso. olha, e ali já deu logo no casamento, hein? Olha, Exatamente. tá de noiva ainda, ó. Mal casou, nem tirou o vestido, já estão querendo marcar pontos. Essa é a polarização. Muito E a bom. unidade? Qual que foi a nossa correlação? A unidade é o frescobol. Olha, até o ambiente é outro, né? O verde, o céu azul, Carinhas o felizes. rosto, todo mundo prestando atenção e não deixar a bolinha cair. Isso é buscar unidade. Então, nós não precisamos pensar que as nossas opiniões, por serem diferentes, venham a causar afastamento ou venham a causar polarização. Nós somos chamados a encontrar possibilidades em unidade, assim como Corintos foi Verdade. convidado a isso para poder estar junto como igreja, como corpo. E esse é o convite que a gente traz para o casamento, para que possamos buscar na unidade possibilidades. Eu tenho um exemplo de quando a gente casou, Olha lá, hein? é um exemplo simples, Com medo. mas eu acho que ele traz essa possibilidade da unidade e de você ter uma visão diferente de corpo. Logo que a gente casou, nas refeições a gente tomava bastante suco. Só que eu gosto de suco de limão, mais cítrico. E o Moacir gosta mais de suco de laranja, um Verdade. suco mais suave. E assim, só nós dois em casa, eu não ia fazer uma jarra de suco de limão e uma jarra de suco de laranja, porque perde toda a vitamina, suco você tem que fazer e tomar. E aí, nós começamos, como que vamos fazer? Vai fazer de laranja? Começamos na polarização. Eu quero de laranja, eu quero de Eu limão, né? tenho que ganhar. Mas aí um dia a gente sentou e falou, vamos experimentar uma possibilidade nova? E aí nós criamos a limo laranjada. Foi. Não era nem tão cítrico e nem tão doce, mas atendia às nossas necessidades. Esse é um caminho que fez sentido para nós, como casal. Punha limão e punha laranja. Exatamente. Isso trouxe unidade para a gente tomar o suco. Fazia um suco só, terminava e boa. Saímos do jogo de tênis e fomos para o jogo de frescobol. Exatamente. É um exemplo simples que faz sentido na nossa relação, Sim. mas levanta questões. Quais serão as possibilidades que eu, como cônjuge, que você, como cônjuge, tem também na sua casa? Mas aí a gente pode pensar assim, né? Mas nós discordamos em quase tudo, né? Alguém pode trazer esse ponto aqui. Discordamos em quase tudo lá em casa, mas temos o quase. Ainda bem que tem o quase. Ainda bem que tem o quase. E esse quase pode transformar essa polarização em unidade. Ela pode ser utilizada para que haja essa transformação. Mas como isso? Vocês já pensaram, e eu quero convidar, se não pensaram, a pensar, que vocês podem concordar em que cada um precisa da presença de Cristo para mudar a si próprio, para que o casamento, para que o relacionamento conjugal possa ser mais saudável e estar em unidade? Será que a gente pode
concordar como casal nisso? Em que eu preciso do Senhor para que haja uma transformação na minha vida, para que haja, a partir disso, uma transformação no meu casamento? Então, eu acho que se a gente pode concordar que cada um individualmente precisa do Senhor para que haja mudança no casamento, é um bom começo para a unidade, né? É um ótimo começo. Mas aí você fala, então, já que eu vou ver o que Deus vai fazer na minha vida para que haja uma melhor unidade no casamento, então alguém tem que ceder. Então eu tenho que ceder. Aí surge aquela máxima: alguém tem que ceder. Você. Eu não, você. Polarização. Voltamos à polarização. Olha o jogo de tênis. Será que alguém tem que ceder? O que é ceder para você? Eu vou ceder porque aí eu vou evitar os problemas, eu vou ceder porque aí as coisas vão caminhar melhor, eu não quero dor de cabeça. Esse é o pensamento? Ceder realmente faz parte de relacionamentos. Não só conjugais, mas em todos os relacionamentos. Mas na relação conjugal, de forma específica, eu queria que vocês pensassem no seguinte ponto, quando você, cônjuge, fala, eu vou ceder. Que o ceder só será saudável no relacionamento se ele for em prol da relação. Nossa, mas como que é isso, Silvana? Eu vou repetir. Ceder só é saudável para o relacionamento conjugal se for em prol da relação. Como isso? Eu resolvo ceder, eu vou abrir mão de algo, mas pela minha felicidade também. Porque se está sendo bom para o outro que eu ceda, é bom para mim também. Então, o ceder está em você fazer isso olhando para o todo, para a felicidade que vai trazer para você. E não para o pensamento de que, olha, semana passada fui eu que cedi, agora é sua vez. Olha, nessa relação só eu que cedo. Então, isso é um jogo de tênis. Eu estou marcando pontos. Agora, se eu olho para a situação e falo assim, Moacir, eu vou ceder, mas eu estou fazendo isso porque eu quero ser feliz junto com ele, eu estou abrindo mão de algo em prol da minha felicidade, que é a felicidade do nosso relacionamento, não existe ponto. Não existe, daqui a algum tempo, eu jogar isso na cara dele. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Agora, quando se estabelece um cabo de guerra nesse ceder, você que vai ceder, você que vai ceder, você que vai ceder, e cada um fica puxando para o seu próprio lado, ou pior, um cede, um larga, e faz com que o outro caia, ou que ambos caiam, a situação não fica resolvida. Porque voltamos àquele ponto. Então fui eu que cedi, fui eu que sempre, sou eu que sempre cedo. Como que vai ficar isso? Então ceder faz sentido, mas desde que eu faça isso em prol da relação, ceder vai fazer bem para mim também. Por isso que, assim como quando Paulo falou lá, trazendo todo mundo para a união, trazendo todo mundo para uma unidade, pensando no corpo, quando nós, no nosso relacionamento, temos algumas situações e há necessidade de adequações e talvez de que alguém abra mão, esse abrir mão é em amor. É abrir mão em parceria. Lembra que parceria é comunhão, é frescobol, gente. Não é jogo de tênis, não é marcar ponto. E nem cabo de guerra. Se ambos podem ceder em vários momentos, ou até naquela decisão, eu cedo um pouco, você cede um pouco, nós nos aproximamos e não competimos.
Mas aí a gente pensa, como que é essa questão? Como que eu vou olhar essa questão de que não tem marcação de ponto? Como que fica esse jogo? Esse jogo é ganha-ganha. Eu ganho, ele Todo ganha. mundo Eu ganha. ganho, ele ganha. A relação ganha. E nessa questão ganha-ganha, eu queria pensar com você em 3 pilares que podem nos ajudar a olhar para essas situações de uma maneira diferente. Quais seriam eles? O primeiro pilar que eu quero convidar vocês a pensar é o diálogo. O que é o diálogo? O diálogo é a abertura para a resolução conjunta, para a negociação. O que está acontecendo, como que está acontecendo. Falar sobre. E às vezes é muito difícil isso, né? É. Outro pilar é o respeito, para falar e para ouvir. Sabe, eu procurei no dicionário uma definição de respeito e eu quero compartilhar ela com vocês. O dicionário diz assim: respeito é o sentimento que faz com que uma pessoa trate outrem com profundo zelo, grande consideração, atenção ou deferência, afeição, apreço ou cortesia. Isso é respeito para falar e para ouvir. Outro pilar para que esse jogo seja ganha-ganha é a flexibilidade, para transformar a regra do jogo, para fazer novo combinado. Lembra no frescobol? Frescobol você está jogando, eu bato a bolinha aqui, ele bate a bolinha ali, e a gente muda de lado, e a ideia é a bolinha ficar lá em cima, se a bolinha cai, todo mundo vai correndo, pegar, joga mais forte, joga mais devagar. Flexibilidade. Mas esses pontos hoje eu estou só mencionando porque a gente vai tratar ele numa aula específica, tá bom? A relação conjugal implica, portanto, né, em decisões diárias. Decisões dentro desses pilares de diálogo, de respeito e de flexibilidade. Porque eu, por vezes, tenho pensamentos e o meu cônjuge tem outro. Na nossa ilustração aqui, ela pensando em constituir família, em decoração, em carrinho, e ele pensando em comprar um laptop, em ganhar dinheiro, Um em carro, um uma carro. casa. Então, são coisas que podem trazer a polarização. Se não houver diálogo, se não houver respeito, se não houver a flexibilidade. Porque as situações vão acontecer. E essas decisões diárias, elas têm o grande poder de trazer harmonia ou discórdia. Pode passar a ser um jogo de tênis em vez de ser um jogo de frescobol. E como que eu vou olhar para isso? Aí a gente volta lá em Corinto, né, bem? Sim. Pensando no que Paulo trouxe do chamado para a unidade, do chamado do amor em Cristo. E é esse mesmo chamado, esse mesmo princípio correto que eu quero trazer para vocês hoje. A base é o nosso compromisso, é o amor em Cristo, quando nós estamos nos relacionando com o nosso cônjuge, quando nós estamos conversando com o nosso cônjuge, quando nós estamos apresentando a ele as nossas ideias. Aí, em vez de ficar apagando incêndios e achando que isso resolve as situações, a gente vai conversar. A gente vai deixar de simplesmente apagar o incêndio de cada um do seu lado, mas a gente vai procurar estar em unidade, para que isso traga saúde ao relacionamento conjugal. Mas o que é promover saúde no relacionamento conjugal? Como que a gente vai agir para promover essa saúde no relacionamento conjugal? Aí eu quero pensar com vocês em alguns pontos que podem promover essa saúde no relacionamento conjugal. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o respeito. Olha ele aí de novo. Ele é um pilar. Sempre presente, né, amor? Sempre. Ele é um pilar para que exista aquele ganha-ganha
né, da unidade, e ele também é um ponto muito importante para trazer saúde ao relacionamento conjugal. Por quê? Porque por meio do respeito, eu crio esse espaço de trocas, Sim. esse diálogo, para que o nosso relacionamento seja maduro, saudável, não seja infantil. Como Paulo mesmo fez o chamado lá para Imaturo. chamado para o povo deixar de ser imaturo, para o povo ser amadurecido. E é esse o convite que eu faço para vocês, para promover saúde no seu casamento. Outro ponto que a gente pode trazer aqui é a confiança. Nós podemos confiar no que acordamos, porque há respeito, há maturidade, então pode haver confiança. O que é a confiança? A confiança é saber que o outro está andando da mesma forma que eu, ou seja, buscando, lá, como diz em Gálatas 5, 22 a 23, o fruto do Espírito, ou seja, buscando o compromisso com o Senhor de ser longânimo, de ser respeitoso, de ser amoroso, de estar presente dentro de princípios corretos para que exerça na relação conjugal. Então, eu posso confiar no meu cônjuge. E outro ponto a ser pensado para que promova a saúde no relacionamento conjugal é a cooperação, a parceria. Todos são responsáveis. Eu sou responsável pelo que acontece no meu relacionamento, mas o meu cônjuge também é. Não existe um só culpado, não existe só um folgado, não existe uma cooperação, uma parceria. E essa cooperação e essa parceria depende dessa base onde a gente firma o nosso relacionamento. Será que a gente firma a nossa base conforme está lá em Mateus? Na areia, quando vem as tempestades, quando vem as dificuldades, a gente deixa que todas as coisas vão embora? Ou será que a gente firma a nossa relação na rocha, que é Cristo? E sim, vão vir as tempestades, vai ser abalada, mas a estrutura é firme. A nossa base é firme. E com isso a gente continua, a gente pode continuar caminhando. Então, respeito, confiança, cooperação, parceria, isso promove saúde ao seu relacionamento conjugal. E o que é promover saúde? É ser um relacionamento bem alimentado, um relacionamento com boa cooperação, é ser um relacionamento onde a saúde não é minha e não é dele, a saúde é nossa. E isso é o que a gente busca. Hoje, no momento que a gente está vivendo, nós buscamos essa saúde como nação, né? Com relação ao Covid. Como a gente cobra pessoas que não estão fazendo a sua parte? Saindo sem máscara, não lavando as mãos, se aglomerando. E a gente fica cobrando. Gente, a gente precisa de saúde. Para ter saúde, precisa de todo mundo. Isso. No relacionamento conjugal, para que haja saúde, precisa de todo mundo. E todo mundo sou eu, cônjuge, é você, cônjuge. Então, esses pontos são muito importantes. E eu acho que quando a gente pensa em promover saúde na relação conjugal, baseada naqueles pilares que a gente mencionou, eu acho que a gente pode vir para uma reflexão. E eu quero convidar vocês para refletirem em alguns pontos. Eu estou consciente das minhas questões? Eu, cônjuge, eu, esposo, eu, esposa. Eu estou consciente das minhas questões? O que eu sinto? O que eu quero? Como eu quero? Por que eu quero? Questões individuais minhas, que às vezes levam na minha relação a atritos que me afastam daquele respeito, daquela confiança, daquela cooperação, daquela parceria. Eu estou consciente dessas minhas questões?
Eu estou pronto para ser humilde e assumir as minhas falhas? As minhas como cônjuge. Não olhar para dele, mas olhar para a minha. Eu estou pronto a aceitar que também contribuí para a situação da minha relação conjugal, que não é só ele, que eu também tenho responsabilidade pelo que está acontecendo. Eu estou aberto ao que o outro vai me dizer sobre as falhas e decepções dele. Eu vou olhar tudo isso com respeito. Eu vou poder ver que o que o outro está falando, para mim pode ser simples, mas para ele é muito importante. Para mim pode ser óbvio, mas para ele pode não ser tanto. Para mim pode não ser uma questão, mas para ele é. Então, vocês viram como começa cada uma dessas frases? Começa com eu. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Porque é a começar em mim. É a começar na minha vida. Para que juntos nós possamos estar dispostos a mudar em amor. Sempre no relacionamento conjugal. Para que haja uma mudança, começa em mim. Na minha reflexão, no meu compromisso com o meu cônjuge, sim, mas primeiramente na minha relação e na minha unidade com o Senhor. Porque nós não somos de Paulo, não somos de Apolo, não somos de Cefas. Nós somos de Cristo. E em Cristo há unidade. Mesmo que eu seja mão, mesmo que eu seja olho, mesmo que eu seja perna e o outro seja braço. É unidade. Não existe grau de importância, existe parceria, existe compromisso de estar juntos. E baseado nisso, eu faço essa pergunta para que você reflita aí no seu coração e reflita junto com o seu cônjuge. Em amor, estamos dispostos a mudar, a ceder em prol da relação, a nos colocar em situações que promovem saúde ao nosso relacionamento? Nesse momento eu quero convidar você a ter esses pontos de reflexão em mente. Se for possível, se o seu cônjuge estiver aí, você convidar ele para juntinhos darem as mãos, se colocarem próximos. Se for possível, feche os seus olhos e pense nesses pontos, e pense nessas questões que a gente está conversando aqui. Eu tenho condições de exercitar o respeito, a confiança, a cooperação em prol da saúde do meu relacionamento conjugal? Se isso está difícil, se isso está problemático, eu tenho condições, então, de, junto com o meu cônjuge, ou individualmente, buscar socorro no Senhor, para que eu possa resolver essas questões que estão atrapalhando a minha relação conjugal ou a minha relação com Deus. Eu estou disposto a mudar em amor. Vamos orar? Senhor, nas tuas mãos colocamos as nossas vidas, ó Pai. O Senhor conhece as nossas fragilidades como pessoas. O Senhor conhece as nossas fragilidades, ó Pai, dentro dos nossos relacionamentos. Amém, Senhor. A começar em mim, ó Pai. A começar na minha vida como esposa. A começar na minha vida como esposo, ó Pai. Transforma o meu coração, transforma a minha mente, transforma o meu querer, transforma o meu viver, ó Pai, para que eu possa
fluir do teu amor, da tua verdade no meu relacionamento conjugal. Amém, Senhor. E que esse relacionamento passe a ser saudável, ó Deus. Que o teu Santo Espírito modifique o que precisa ser modificado. E que eu possa estar disposto, Pai, a acolher essas mudanças em amor, em verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, nos transforme. É a minha oração em favor do meu casamento e em favor de cada casamento aqui representado. Amém, em Senhor. nome de Jesus. Em Amém, nome de Senhor. Jesus. Amém. Amém. E eu quero convidar vocês para na próxima aula a gente estar participando com o tema comunicação. Tamo junto? Tamo junto? Espero vocês, tá bom?